Um bebê condenado à morte se torna príncipe do Egito. Um fugitivo se torna libertador de nações. Um gago se torna a voz de Deus. Prepare-se para conhecer o homem que dividiu o mar, que fez chover pão do céu e que recebeu os 10 mandamentos das próprias mãos de Deus. No coração do Egito, entre palácios dourados e gritos de dor vindos dos canteiros de obra, um povo vivia escravizado. Eram os filhos de Israel, descendentes de Jacó, o servo do Deus Altíssimo, agora reduzidos a tijolos, chicotes e silêncios. Sofriam, esperavam, clamavam, mas o céu parecia mudo. Era um tempo de opressão, de medo, de decreto real que ordenava a morte de todo menino hebreu recém-nascido. E foi justamente nesse tempo de morte que Deus iniciou uma história de libertação. Entre os escravos, uma mulher engravidou, e quando deu à luz um menino, viu que ele era especial. Havia algo diferente em seu choro, em seu olhar, em sua presença. Seu nome seria Moisés, aquele que foi tirado das águas, mas esse nome ainda estava por vir. Durante 3 meses, ela o escondeu do exército do faraó. Cada passo era um risco, cada choro podia ser um fim, até que, pela fé, ela o colocou em um cesto de junco e o deixou nas águas do Nilo, confiando que o Deus de Israel o protegeria. Foi então que, como numa ironia divina, a filha do próprio faraó encontrou o bebê entre os juncos do rio. Tocada por compaixão, ela o acolheu como seu próprio filho. O menino hebreu foi criado dentro do palácio que decretava sua morte, e ali cresceu, instruído em toda a ciência do Egito, com roupas reais e privilégios de príncipe. Mas o sangue em suas veias não era egípcio, era hebreu. Moisés cresceu dividido. De um lado, o luxo do palácio, do outro, a miséria do seu povo. Até que um dia, ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu, Moisés se encheu de indignação e cometeu um ato impensado. Matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas seu gesto foi descoberto. O palácio virou prisão, o Egito virou ameaça, e Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde viveria como um simples pastor de ovelhas por 40 anos. Ali, entre pedras, poeira e silêncio, Deus começou a moldar um libertador. Moisés agora era um homem de 80 anos. O príncipe havia desaparecido. Restava o pastor, um homem simples, exilado, acomodado. Mas o céu não esquece os seus. Em um dia comum, enquanto guiava o rebanho pelo Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Aproximou-se, curioso, e então ouviu uma voz. Não era qualquer voz, era a voz. Moisés, Moisés, eis-me aqui, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto. Tremeu. Deus então falou: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, conheço as suas dores. Por isso desci para livrá-los. E então veio o inesperado. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Moisés, pasmo, respondeu: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas Deus o assegurou: Eu serei contigo. Mesmo diante da presença divina, Moisés hesitou. Disse que o povo não acreditaria, que não saberia o que dizer, que não tinha eloquência, que não era capaz. E então Deus lhe deu sinais. Transformou seu cajado em serpente. Fez sua mão ficar leprosa e depois curada. Prometeu transformar água em sangue. Até que Moisés, ainda relutante, disse: Ah, Senhor, envia outro. Então a ira do Senhor se acendeu, mas em misericórdia ele disse: Arão, teu irmão, falará por ti. E assim, com cajado na mão e a promessa de Deus no coração, Moisés retornou ao Egito. Estava prestes a confrontar o homem mais poderoso do mundo, o próprio Faraó, em nome de um Deus que o mundo ainda não conhecia. Ao chegar no Egito, Moisés encontrou-se com Arão,
Contou tudo o que Deus lhe havia dito, e juntos reuniram os anciãos de Israel, os líderes escravizados. Quando ouviram que o Senhor havia visitado o seu povo e visto sua aflição, eles se prostraram e adoraram. Era o primeiro sopro de esperança depois de gerações de opressão. A luz de libertação começava a brilhar, mas antes do alvorecer, viriam as trevas. Moisés e Arão se dirigiram ao palácio, vestes simples diante de tronos de ouro. 2 velhos hebreus diante do rei mais temido da terra, e ali declararam com firmeza: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó riu, zombou, disse: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. E ordenou que o trabalho dos hebreus fosse dobrado. Agora, deveriam produzir os mesmos tijolos, mas sem receber palha. O povo sofreu ainda mais, murmurou contra Moisés, questionou a missão. E Moisés, angustiado, voltou-se ao Senhor. Por que fizeste mal a este povo? Desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem feito mal a este povo, e tu de nenhuma maneira livraste o teu povo. Mas Deus respondeu com uma promessa solene: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Com mão forte ele os deixará ir. Com mão forte ele os lançará de sua terra. O conflito havia começado. Não era apenas uma disputa entre homens. Era um embate entre o Deus vivo de Israel e os deuses silenciosos do Egito. Um embate entre libertação e opressão, entre a palavra de Deus e a arrogância de Faraó. Deus advertira Moisés. O coração do rei seria endurecido, e assim foi. A cada recusa, o céu respondia com justiça. Moisés foi até o rio Nilo, acompanhado de Arão. Ali, diante dos olhos dos egípcios, ergueu seu cajado sobre as águas sagradas do Egito. E então, o impossível aconteceu. O rio se transformou em sangue. Os peixes morreram. O cheiro ficou insuportável. Nenhuma gota de água potável restou. Era a primeira ferida aberta na arrogância egípcia. Mas os magos do faraó imitaram o feito, e o coração do rei permaneceu fechado. Não os deixarei ir, disse ele. E assim a praga cessou, mas o juízo ainda não havia terminado. Dias depois, Arão estendeu a mão sobre os rios e lagos. De repente, milhares e milhares de rãs surgiram. Invadiram casas, camas, fornos, panelas. Nenhum lugar estava livre. O faraó, enfim, pediu que Moisés intercedesse. Rogai ao vosso Deus que afaste essas rãs, e eu deixarei o povo ir. Moisés orou. As rãs morreram, e os egípcios as ajuntaram em montes. O cheiro era insuportável, mas ao ver o alívio, o coração de Faraó tornou-se de pedra, e ele quebrou sua palavra. Sem aviso, a terra foi ferida com piolhos. O pó virou inseto. Nem os sacerdotes escaparam. E pela primeira vez, os magos reconheceram: isto é o dedo de Deus. Mesmo assim, Faraó resistiu. Então veio uma enxurrada de moscas. Enxames invadiram as casas egípcias, mas não chegaram às casas dos hebreus. Era o início de uma distinção clara. Deus estava protegendo o seu povo. Uma peste atingiu o gado do Egito. Os animais caíram mortos nos campos, enquanto os rebanhos de Israel permaneciam vivos. Faraó mandou verificar e era verdade, mas não cedeu. Logo vieram úlceras dolorosas que cobriram os corpos dos egípcios. Até os magos ficaram incapazes de se apresentar diante de Moisés. Então Deus enviou granizo com trovões e fogo, a mais terrível tempestade já vista no Egito. Plantas, árvores, servos e animais que estavam ao ar livre foram destruídos. Mais uma vez, o rei prometeu ceder. Mais uma vez, mentiu. Deus advertiu: ainda trarei pragas sobre ti, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. O juízo não era apenas contra o Egito, era uma proclamação universal. O Senhor é Deus sobre toda a criação. Quando Moisés estendeu o cajado,
um vento oriental trouxe uma nuvem negra de gafanhotos que cobriu toda a terra. Comeram tudo que restava, folhas, frutos, esperança. O Egito estava em ruínas. Então vieram 3 dias de trevas profundas, tão densas que era possível sentir a escuridão. Ninguém se movia, ninguém via, ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Moisés foi chamado à presença de Faraó uma última vez. O tom agora era solene. Não havia mais súplica, apenas um aviso final. Assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá, do trono de Faraó até o servo mais humilde. E Moisés saiu da presença do rei em grande ira. Enquanto o Egito dormia, Deus falava com Israel, instruía, preparava. Era a hora da libertação. Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, matá-lo, comer sua carne assada, estar pronta para partir. Mas o mais importante, deveriam marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga sobre vós para vos destruir. Aquela noite seria lembrada para sempre. Seria a Páscoa do Senhor, o dia em que o sangue do inocente poupou a casa dos fiéis, um sinal eterno de salvação. E então veio a meia-noite. O anjo da morte passou por toda a terra do Egito, e em cada casa egípcia o primogênito caiu morto, do filho de Faraó ao filho do prisioneiro. Mas onde havia sangue no portal, havia vida. O clamor foi grande em todo o Egito, gritos de desespero, lamentos de mães, choro de reis, e Faraó, finalmente, cedeu. De madrugada, chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor como dissestes, levai também vossos rebanhos, e abençoai-me também a mim. O povo de Israel saiu do Egito de forma súbita, com seus pães ainda sem fermento. Levaram ouro, prata e roupas, pois os egípcios, aterrorizados, deram tudo o que pediram. Cerca de 600.000 homens, fora mulheres e crianças, deixaram o Egito naquela noite. Deus os guiava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Eles não sabiam ainda, mas a maior prova ainda estava por vir. A noite da libertação havia chegado. O Egito inteiro estava de luto, mas Israel se levantava para partir. Depois de 430 anos de escravidão, o povo de Deus caminhava, finalmente, como homens livres. Mas o inimigo não desiste facilmente. Quando Faraó percebeu que os hebreus não voltariam, seu coração mais uma vez se endureceu. A glória de Deus ainda não estava completa. O juízo final estava a caminho. O povo seguia a informação, guiado por Deus. Uma coluna de nuvem os dirigia de dia, e uma coluna de fogo iluminava a noite. Era o próprio Senhor, visível, conduzindo seus filhos. Mas, de repente, os hebreus se viram encurralados. De um lado, o imenso e ameaçador Mar Vermelho. Do outro, o exército de Faraó se aproximando com carros, cavaleiros e armas afiadas. O povo, apavorado, clamou a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá. Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas Moisés, cheio do Espírito de Deus, respondeu com uma das frases mais poderosas já ouvidas: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus então falou a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche, e tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. E assim, no momento mais impossível, Deus ordena algo humanamente impensável: marchar em direção ao mar fechado. Moisés estendeu a mão, e durante toda a noite, o Senhor fez soprar um forte vento oriental. As águas se dividiram, e se ergueram como muros à direita e à esquerda. O povo atravessou em terra seca, com o coração pulsando, os olhos arregalados e a fé transbordando. Era mais do que um milagre.
era a resposta definitiva. O Senhor é o Deus vivo e libertador. Faraó, insano em sua fúria, ordenou que seus exércitos perseguissem os hebreus dentro do mar. Mas enquanto os carros avançavam, Deus olhou para eles da coluna de fogo e nuvem e transtornou o arraial egípcio. As rodas dos carros emperraram. O medo tomou conta dos soldados. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então Deus disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E quando Moisés obedeceu, as águas voltaram com fúria. Nenhum dos soldados egípcios escapou. O Senhor não apenas libertou, ele julgou o opressor. Na manhã seguinte, com o sol banhando o deserto e o mar calmo diante deles, o povo de Israel entendeu, enfim, que Deus havia cumprido sua promessa. E então Moisés cantou um cântico de guerra, de glória, de vitória, um louvor que ecoaria por gerações. O Senhor é homem de guerra. Cavalo e cavaleiro lançou no mar. Direita do Senhor, poderosa em feitos. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Majestoso em santidade, terrível em louvores, autor de maravilhas. Miriam, profetisa e irmã de Moisés, tomou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram dançando e cantando. Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Mas o deserto também traria testes. 3 dias sem água, e o povo murmurava. Quando finalmente encontraram uma fonte, as águas eram amargas. Chamaram aquele lugar de Mara. Moisés clamou, e Deus mostrou uma árvore. Ao lançá-la nas águas, elas se tornaram doces. Ali, Deus deu uma palavra eterna. Se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Seguiram viagem, mas a fome chegou. O povo novamente reclamou. Deus então fez chover maná, um pão branco como geada, que surgia todas as manhãs. Também enviou codornizes, para que comessem carne ao entardecer. Deus sustentava seu povo no meio do nada. No deserto, ele era tudo. Mais adiante, em Refidim faltou água. O povo ameaçou apedrejar Moisés. Era um povo recém-liberto, mas ainda prisioneiro da incredulidade. Moisés clamou. Deus ordenou: fere a rocha com o cajado. E da rocha saiu água em abundância, saciando a multidão. Vieram inimigos. Os amalequitas atacaram. Enquanto Josué lutava no campo, Moisés subiu ao monte. E quando ele mantinha as mãos erguidas, Israel vencia. Mas os braços de Moisés cansavam. Então Arão e Hur o sustentaram, um de cada lado, até o sol se pôr. A vitória veio pela intercessão. E ali Moisés edificou um altar ao Senhor e deu-lhe um nome: Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. O sogro de Moisés, Jetro, veio visitá-lo. Viu o povo em filas, esperando para serem julgados por Moisés. E disse: não é bom o que fazes. Assim te fatigarás. E sugeriu um modelo de liderança: homens justos, responsáveis, que julgassem causas menores, deixando para Moisés apenas as mais graves. Moisés ouviu o conselho, e a liderança se tornou mais leve. O povo, mais organizado. O caminho para o Sinai estava claro. Depois de muitos dias no deserto, guiados pela nuvem e pelo fogo, os filhos de Israel chegaram ao sopé do Monte Sinai, o lugar onde Deus prometera se revelar. Ali, Deus chamou Moisés ao cume, e com voz solene disse: assim dirás à casa de Jacó: vistes o que fiz aos egípcios. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Moisés desceu, reuniu os anciãos, e o povo respondeu em uníssono: tudo o que o Senhor falou, faremos. Era o início de uma aliança divina, selada não por força, mas por amor e escolha. Mas para que essa aliança fosse feita, o povo precisava se preparar. Durante 3 dias, eles se purificaram.
lavaram suas vestes, jejuaram e esperaram, com temor e expectativa, pelo dia em que o próprio Deus desceria sobre o monte. Ao amanhecer do terceiro dia, o Sinai tremeu. Relâmpagos cortavam o céu, trovões ribombavam entre os picos, e uma densa nuvem negra cobria o cume. Soou uma trombeta forte, contínua, ensurdecedora, e todo o povo tremeu. O monte estava em chamas. Deus havia descido em meio ao fogo. Moisés, chamado ao topo, subiu, sozinho, entre fumaça e tremores, um homem diante do Todo-Poderoso. E lá, Deus falou. Com voz clara e santa, o Senhor proclamou: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então, um a um, os 10 mandamentos foram entregues. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens para adorar. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Essas palavras não eram apenas leis, eram a constituição espiritual de um novo povo, uma nação que não seria definida por fronteiras, mas por santidade e obediência. O povo, ouvindo tudo desde o sopé do monte, pediu a Moisés que Deus não falasse mais diretamente com eles. Tamanha era a glória e o temor. Moisés desceu e escreveu tudo o que Deus havia dito. Edificou um altar, sacrificou novilhos, e com o sangue das ofertas aspergiu o povo, dizendo: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Sobre todas estas palavras, era um pacto selado com sangue, símbolo da seriedade da comunhão entre Deus e seu povo. Depois disso, Deus chamou Moisés para subir novamente ao monte, por 40 dias e 40 noites. Ali, no alto do Sinai, o Senhor entregaria não só os 10 mandamentos, mas também instruções detalhadas sobre o tabernáculo, os sacerdotes, a adoração, toda a estrutura espiritual que sustentaria Israel. No monte, Deus escreveu com o seu próprio dedo as palavras da aliança em tábuas de pedra. Mas enquanto o céu revelava sua glória, a terra mergulhava no pecado. A traição, o bezerro de ouro. Com Moisés ausente por muitos dias, o povo se inquietou. Reuniram-se diante de Arão e disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, pressionado, cedeu, recolheu brincos e joias de ouro, fundiu-os e moldou um bezerro de metal. E o povo dançou, festejou e proclamou: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Era a queda terrível, a quebra direta do primeiro mandamento. Poucos dias após ele ser dado, no alto do monte, Deus viu e com ira disse: Vai, desce, porque o teu povo se corrompeu. Deixaram o caminho que eu lhes ordenei e adoraram uma imagem feita por mãos humanas. Deus ameaçou destruir a todos e recomeçar com Moisés. Mas o servo fiel intercedeu: Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel. Arrepende-te deste mal. E Deus atendeu à intercessão. A quebra das tábuas e o juízo no arraial. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei nas mãos. Ao ver o povo em idolatria, dançando em torno do bezerro, sua alma se revoltou. Atirou as tábuas no chão, quebrando-as ao pé do monte. Destruiu o bezerro, reduziu a pó, lançou-o sobre a água e fez o povo bebê-lo. Convocou os fiéis. A tribo de Levi atendeu ao chamado, e naquele dia 3.000 homens morreram como juízo divino. Era um lembrete: não se brinca com a santidade de Deus. Moisés clama por perdão. No dia seguinte, Moisés subiu novamente, desta vez com o coração pesado, e disse algo profundo: Este povo cometeu um grande pecado. Agora perdoa-lhes, ou então risca-me do teu livro. Era o pastor disposto a morrer pelo rebanho. Mas Deus respondeu: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro.
Vai, pois, guia o povo. A glória de Deus. E o rosto de Moisés, ainda desejando mais de Deus, fez um pedido ousado. Mostra-me a tua glória. E Deus, em graça, respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, mas não poderás ver o meu rosto. Então colocou Moisés numa fenda da rocha, cobriu-o com a mão e passou diante dele. Ali o Senhor proclamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo e clemente, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a iniquidade, mas não inocenta o culpado. Moisés desceu do monte com novas tábuas, e seu rosto brilhava, irradiando a glória daquele que o enviara. Depois da reconciliação, Moisés reuniu o povo para a missão mais sagrada desde a saída do Egito: construir um lugar para Deus habitar entre eles. Não seria um palácio, nem um templo de pedras, mas sim o tabernáculo, uma tenda móvel, construída com madeira, ouro, linho e sangue. Tudo conforme o padrão que Moisés recebeu no monte. Homens e mulheres ofereceram o que tinham: colares, tecidos, peles, azeite, especiarias. Artesãos habilidosos foram levantados com o Espírito de Deus para executar cada detalhe. Era um esforço coletivo, uma resposta de amor. Deus voltaria a andar no meio de seu povo. Ao final, Moisés ergueu o tabernáculo no centro do acampamento, e então, algo indescritível aconteceu. A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar. A presença era forte demais, santa demais. Deus estava ali, entre os homens. Desde aquele dia, a coluna de nuvem repousava sobre o tabernáculo durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se erguia, o povo marchava. Quando ela parava, acampavam. Era um relacionamento vivo, visível. O povo seguia o movimento de Deus, mas nem mesmo os milagres mais visíveis impedem um coração rebelde. Ao longo do caminho rumo à terra prometida, o povo murmurou, duvidou, se rebelou, desejaram carne, cansaram do maná. Disseram: tínhamos cebolas, alhos e carne no Egito. Até Arão e Miriam, irmãos de Moisés, murmuraram contra ele, e Deus interveio. Miriam ficou leprosa por 7 dias e só foi curada após a intercessão do próprio Moisés, o mais humilde dos homens sobre a terra. Quando chegaram à fronteira de Canaã, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra. Durante 40 dias, eles observaram cidades fortificadas, inimigos poderosos e uvas gigantescas. Terra boa. Mas ao voltarem, 10 deles semearam medo. Não podemos vencer. Somos como gafanhotos diante deles. A multidão se desesperou. Chorou. Queriam voltar ao Egito. Apedrejaram Moisés. E então, a sentença veio do céu. Por causa da incredulidade, todos os homens acima de 20 anos morrerão no deserto. Não entrarão na terra prometida, exceto 2, Josué e Calebe, os únicos que confiaram. Anos depois, novamente faltou água. O povo murmurava. Deus então disse a Moisés: fala à rocha, e ela dará água. Mas Moisés, irritado, feriu a rocha com o cajado 2 vezes. A água saiu, mas Deus disse: por que não me santificaste diante do povo? Não entrarás na terra prometida. Foi um golpe doloroso. Depois de tudo, o líder não cruzaria o Jordão. Mas Moisés aceitou. Humilde, seguiu guiando o povo até o fim. Em outro episódio, o povo murmurou novamente, e Deus enviou serpentes ardentes, que picavam e matavam. Mas, ao clamarem por socorro, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre um poste, e disse: todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Foi um símbolo da fé, um vislumbre do que viria. A cruz, onde olhar para o Filho do Homem seria o caminho para a vida. 40 anos se passaram. A geração incrédula havia morrido. Os filhos estavam prontos para entrar em Canaã.
Mas Moisés sabia, ele não cruzaria o Jordão. Então, Deus o levou ao topo do Monte Nebo, e de lá lhe mostrou toda a terra, do Vale do Jordão, as colinas de Judá. Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a mostrei a ti, mas não passarás além. Ali no alto do monte, Moisés morreu, com 120 anos. Seus olhos não haviam escurecido, sua força não havia faltado. Deus mesmo o sepultou, e até hoje ninguém sabe o local exato. Antes de partir, Moisés abençoou cada tribo, relembrou a lei, advertiu, encorajou e, finalmente, entregou a liderança a Josué, aquele que continuaria a jornada até Canaã. As últimas palavras da Torá são um tributo eterno. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. A história de Moisés não termina com conquista, mas com legado. Ele foi o homem do impossível, o bebê salvo das águas, o fugitivo que falou com Deus, o pastor que enfrentou Faraó, o libertador de um povo inteiro, mas acima de tudo, foi o amigo de Deus. E hoje, sua história ainda ecoa, porque a libertação que ele anunciou apontava para outra, maior, a libertação do pecado, pelo sangue do Cordeiro, que possamos, como Moisés, confiar na promessa, mesmo sem vê-la plenamente cumprida, que possamos caminhar, mesmo quando o deserto parece longo, e que possamos guiar outros com mansidão, coragem e fé para o lugar onde Deus habita.